Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula? Na nossa aula de número 6, o objeto de conhecimento é o clima e no detalhamento, circulação de ventos globais, os rios voadores e a floresta amazônica na formação de chuvas no Brasil. Então vamos à nossa aula. Bom, você já parou para pensar aí sobre o vento? Eu acho que é meio difícil, né, a gente falar dele aí na maioria das vezes, mas o vento, como você pode perceber, ele é também aí uma fonte de energia. Ele vai levar aí as nuvens, levar a chuva para algumas partes do nosso país e também, né, no mundo. E aí o que a gente sabe, né, pessoal, é que o vento, ele é o ar em movimento. E esse movimento aí dos ventos, né, sobre o mar, por exemplo, vai formar aí as ondas, né? E ele também vai empurrar as nuvens no céu, vai levar aí a chuva, né, por toda a cidade ou por qualquer lugar onde esse vento vá percorrer, né? Por falar nisso, né, será que uma nuvem que de repente está aqui por cima, né, do nosso país, será que ela pode viajar para mais longe e quem sabe aí para algum outro país, né? Bom, é isso que a gente vai descobrir, como a gente vai falar agora, né, um pouco sobre o vento e também sobre a dinâmica desse vento aí sobre a nossa atmosfera, certo? Então, acompanhe aí comigo. Você percebe aí, olha, que esse vento em movimento, ele é chamado de circulação. Então, esse vento em circulação, a gente diz que é a circulação dos ventos globais, porque esse vento ele está, né, sobre todo o nosso globo. O Sol, gente, como nós temos falado aí nas últimas aulas, ele vai aquecer a Terra, mas essa distribuição de calor, de energia, de luminosidade, ela não vai ser igual em todas as partes do nosso planeta, tá? Então, olha só o que diz aí na cartela. O Sol aquece toda a Terra, mas verifica-se uma distribuição desigual de energia na superfície do globo. As regiões equatorial e tropical recebem mais energia solar que as latitudes médias e as regiões polares. Observa aí na imagem que nós temos, olha só, nós temos essas bolinhas vermelhas representando aí a luz do sol, certo? Então essa luz solar, ela vai incidir bastante aqui, olha, na linha do Equador. E com isso vai trazer maior energia. Isso quer dizer que quanto mais luminosidade, mais energia, mais aquecida vai ser essa região. Em contrapartida, nessas outras áreas, né, o Sol ele vai atingir aí de uma maneira diferente do que atinge na linha equatorial, tá? Então essa distribuição aí vai ser diferente. Vai receber menos luminosidade. Se ela recebe menos luminosidade, logo vai ser menos energia. E se tem menos energia, a gente vai ter ali menos calor, né? Então, por isso ali estava falando, né? Como a gente viu ali na cartela, estava falando aí que as regiões equatorial e tropical recebem mais energia solar que as latitudes médias e as regiões polares, certo? E avançando aí para a gente continuar falando, né, sobre esse vento, sobre essa atmosfera, a gente percebe aí que esse vento ele está em constante movimento na nossa atmosfera e ele vai também ocasionar essa troca de calor. Existe, claro, um maior calor, uma maior intensidade, né, de temperatura na nossa região, aqui norte, por exemplo, onde passa a linha do Equador, né? Então, nessa região, a temperatura ela vai ser mais alta realmente, tá? Então, vamos avançando aí. A circulação atmosférica global, ela vai operar graças às diferenças de pressão e temperatura, bem como se organiza em células de deslocamento de ar. É o processo de movimentação do ar ou das massas de ar ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura
existentes na atmosfera terrestre, sendo responsável pelos ventos e pelos movimentos das massas de ar. Então, para a gente entender aqui rapidinho sobre essa atmosfera, a gente precisa entender o seguinte, que o nosso ar ele é composto por moléculas, por partículas gasosas, certo? Essas partículas, em algumas áreas, elas vão estar mais unidas, em outras áreas, elas vão estar mais dispersas, mais distantes. Quando elas estão mais unidas, logo existe ali uma pressão sobre elas. E essa pressão exercida, né, pelo peso de todas essas moléculas juntas é ocasionada ali pelo frio, né, pela temperatura baixa. Então, onde eu tenho uma pressão de ar menor, eu vou ter uma temperatura ali, né, um pouco mais baixa, vai ser um ambiente mais frio. E onde eu tenho moléculas mais dispersas de ar, a gente vai ter uma temperatura mais elevada, porque esse calor ele vai agitar essas moléculas do ar e vai fazer com que elas se dispersem. Então, esses conceitos eles são aprendidos aí em física, por exemplo, né, que vocês vão ver posteriormente aí ao longo das aulas, mas só para você entender esse mecanismo que a gente está falando, né, nessa aula, nesse momento. Então, continuando lá com aquelas informações, olha, esse mecanismo básico, né, desse fenômeno, ele vai operar da seguinte forma: o ar mais frio, ele vai ser mais pesado, né, como a gente citou aí, e ele costuma descer. Já o ar quente, ele é mais leve, ele costuma subir, o que propicia a movimentação e formação dos ventos. Então, além disso, essas movimentações de ar ocorrem das zonas de alta pressão atmosférica, onde há uma maior quantidade de ar acumulado, para as zonas de baixa pressão atmosférica. Então, veja bem aí o que está dizendo. Olha, o ar mais frio, ele é mais pesado e ele costuma descer. Já o ar quente, ele é mais leve e ele costuma subir, né? É o que a gente está observando aí nessas informações. E como a gente falou anteriormente, o ar ele não está parado, ele está sempre em movimento. Então, esse ar em movimento é o que a gente chama de vento, certo? A gente vai observar aí numa imagem que vai facilitar para a gente entender melhor como é essa movimentação de ar quente, ar frio, né? Então, observe aí na imagem. Veja aí que nós temos, né, uma representação do nosso globo terrestre e, como você já sabe, ele é dividido aí ao meio pela linha do Equador, certo? Então, essa linha vermelha aí representa justamente onde passa a linha do Equador. Mas você observa que está dizendo aí, olha, zona de convergência intertropical. O que é essa zona de convergência intertropical? É onde esses ventos, né, que estão passando aí entre os trópicos, que ficam mais ou menos aí nessa região onde a gente está destacando, esses ventos eles vão descer, né, porque nessa área existe uma pressão maior e esses ventos acabam descendo. E o que a gente viu ali também na informação? Que o ar frio ele tende a descer, enquanto o ar quente tende a subir. Então, pessoal, você observa que essa seta, olha, essa seta aqui indicando que o vento ele está saindo dessa região, tá? Dos trópicos, aqui dessa região tropical, e ele está indo em direção aqui à linha do Equador, né? Que é onde ocorre aí a zona de convergência intertropical. Aqui nessa outra latitude a gente vê a mesma coisa, esse vento frio aí vindo em direção à linha do Equador. E nessa região o que vai acontecer? Esses ventos eles vão ser aquecidos, né? Anteriormente eles estavam frios e agora eles serão aquecidos. E aí uma vez que eles são aquecidos, esse vapor de água, né, essa umidade toda vai se tornar um pouco mais quente. Esse ar úmido vai subir, porque como a gente viu ali na informação, o ar quente ele tende a subir. E uma vez que esse vapor sobe, ele vai formar aí nuvens de chuva. Então, por isso que toda essa região que está aí, que passa, né, nessa linha do Equador, ela vai ser uma região que recebe muitas chuvas. Então, justamente aqui na nossa região, onde tem também a floresta amazônica, emite mais ainda essa umidade por conta da floresta, certo?
E todo esse vento que vem dessas regiões aí tropicais, eles vão ser aquecidos e posteriormente vai ser formadas chuvas. Essas chuvas fazem o quê? Esse ar esfriar novamente e aí ele vai voltar ali, né, para essa outra região, tá? Então, o ar frio vai voltar, né, e vai ser aquecido novamente. A gente está vendo aí também nessa imagem, né, que nós temos células, tá? Essas células, pessoal, nós temos aí células de Ferrel, célula polar, célula de Hadley. Todas elas, na verdade, você pode interpretar esse nome célula como um ciclo, olha, porque tem a ver com esse ciclo aqui de ar descendo e ar subindo. Então, aqui a gente tem um ar frio descendo e um ar quente, né, subindo. Ok? Então, lembrem aí que quando a gente usar esse termo célula, quer dizer que é um ciclo dessa troca aí de ar quente e ar frio, né? Então, prosseguindo aí na imagem, né? A gente tem aí, ó, temos assim a formação das células atmosféricas que se dividem em três. Nós temos três tipos de células aí representadas, né? Das quais a gente acabou de citar, tá? A gente tem a célula tropical, a gente tem também a célula de Ferrel e a célula polar, certo? Mas para a gente visualizar melhor aí toda essa informação, né? Eu trouxe aí para você, olha só, essa ilustração mais dinâmica, né? Para você compreender como é que esse vento, como é que essas células se comportam, né? Como que é dividida aí na nossa atmosfera todas essas células, tá? Então, observe aí, olha, que você está vendo o nosso globo em movimento, né? Lembra aí que a gente falou que o nosso planeta ele não está parado. E com essa movimentação, esses ventos também vão se movimentar. Então, observe aí a imagem, né, nas setas que elas estão apontando aí, né? Vindo da direção tropical, indo em direção ali a linha do Equador, certo? Então, essas célulazinhas aí estão demonstrando isso. Perceba aí que na lateral a gente tem uma área mais quente, né? Aí nessas áreas que estão em vermelho, a gente tem uma área mais quente e o vento, né, que é frio, ele vai descendo e, consequentemente, ele vai sendo aquecido e retorna novamente para a parte superior. Ok? Então, essas células que você enxerga aí bem no meio, né, do globo, a gente chama aí de célula de Hadley, ok? E o que seria aí essa célula de Hadley, né? A gente vai acompanhar aí, olha, observe aí que a célula de Hadley, ela também é chamada de célula tropical, tá? E essas células, gente, é onde elas vão ocorrer aí nas áreas de baixas latitudes, certo? Ou seja, naquelas regiões que estão localizadas ali entre a linha do Equador e os trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio, certo? Então, essa célula ela vai se originar graças aí ao elevado aquecimento da região, porque fica próxima à zona equatorial. Lembre-se aí que é nessa zona equatorial que recebe mais luz. Se recebe mais luz, logo a gente tem ali um ambiente mais quente que vai aquecer esse ar, né? Então, quando ele chega aí nessa região equatorial, faz com que o ar suba, porque ele foi aquecido, e ele vai se deslocar em direção novamente aos trópicos. Então, percebam aí que há sempre, né, essa troca, esse ciclo. E aí é onde ele vai aos poucos se resfriando, consequentemente o ar vai descendo e retorna ao Equador, onde reinicia esse ciclo, tá? Então, para que serve, né, essa troca aí de ar quente, ar frio? Porque o nosso planeta, ele recebe luminosidade de forma diferente. Então, é necessário, né, que haja essa troca, porque senão os polos que são frios ficariam cada vez mais frios e aqui nas regiões equatoriais ou tropicais que são mais quentes, ficaria cada vez mais quente, né? Então, falando ainda sobre essas células, a gente tem uma outra célula que fica ali mais acima, né? Você está enxergando aí em marrom, tá? Elas são as células de Ferrel. E aí, o que acontece nessas células de Ferrel? Elas ocorrem nas zonas de médias latitudes, certo?
caracterizando aí um movimento dos ventos que vão ocorrer próximos à superfície em direção aí aos polos. Então, enquanto a célula de Hadley é em direção à região equatorial, as células de Ferrel são em direção aos polos. E aí, nesse processo, novamente, essas massas de ar, elas vão se resfriando e subindo e retornando ali para o seu local de origem, né, para completar esse ciclo. Então, lembrando que essas células são na forma de ciclo, tá? A gente vai ver aí também, olha, as células polares, que são essas em azul que você está observando aí mais no topo, né, e também aqui na outra extremidade, tá? Então, essas células polares, elas vão ocorrer, como o nome já diz, né, nas zonas de altas latitudes, mais próximas dos polos. E essas massas de ar oriundas dessas outras células, né, que vêm ali da célula de Ferrel, de Hadley, quando elas chegam ali aos polos, elas ficam carregadas de umidade. E aí o que vai acontecer? Nesse local, umidade e também um clima frio, né, elas vão sofrer ali uma brusca queda de temperatura, né, e aí vão se dispersar ali nas regiões tropicais, certo? Vai provocar ali a ocorrência de fenômenos climáticos que vão estar associados ali a esse frio e a elevada altitude, certo? Então, isso aí para demonstrar, né? Aqui você enxerga, a gente pode enxergar melhor, né, as células de Hadley, que são essas que estão bem ao meio, tá? Essas setas em vermelho mostram aí o sentido do vento que vem das regiões tropicais em direção à área equatorial. É importante a gente lembrar aí que nessas zonas ocorre, né, um maior aquecimento, lembrando que a nossa atmosfera, os ventos, eles são compostos aí por partículas, por moléculas, e aí como ele vai ser aquecido, vai ocorrer uma precipitação. E essa precipitação, ela vai resultar em uma chuva, né? Por isso que o que acontece, gente? Nessas áreas ocorre um maior índice de pluviosidade. E se você observar, existe pouca área territorial. A gente está vendo aí, olha, bastante oceano. Então essa água, né, e as massas de ar úmidas que chegam até aí, já quentes também, elas vão se precipitar e derramar água das chuvas aí. Consequentemente, a gente vai ter uma falta de umidade nessas outras áreas aí das zonas mais temperadas, tá? E aí aquela umidade toda ficou lá na região equatorial e para cá veio pouca umidade, então ficou um ambiente aí mais seco, né? E nas zonas frias a gente vai ter a presença daquela massa de ar polar que já é mais fria e aí essa temperatura vai baixando, quando vai aumentando, na verdade, quando vai passando para as outras áreas, certo? Então, tudo isso aí a gente observou, né, que é o nosso ar em movimento sempre, ok? Mas a gente vai falar de algo aí que também é bastante interessante, que eu quero que vocês observem, né? A gente falou aí bastante de umidade, certo? Então, a gente falou que essa umidade, ela vai ocorrer uma precipitação. O que seria essa precipitação? Seria aqui, olha, são as chuvas, né? Você está vendo aí na imagem várias nuvens carregadas, né? Várias nuvens cheias de chuva. E da onde vem, né, essa chuva? De toda essa precipitação que a gente acabou de falar. Agora, gente, você já ouviu falar esse termo aí, rios voadores, né? O que seria esses rios voadores? Nada mais são do que rios, né, entre aspas, dessa umidade, né, que vai ser levada de uma região até outra no nosso país. Então, esse regime de chuvas, ele está relacionado ali intimamente com a quantidade de vapor que existe aí na nossa atmosfera. Então, no Brasil, a gente observa esse fenômeno, que é chamado de rios voadores, e ele vai estar relacionado aí com a ocorrência das chuvas em diferentes regiões do país. Então, as chuvas da nossa região, elas não são importantes só para a nossa região, elas vão ser importantes também para outras áreas, né, para outras zonas, outros ambientes dentro do nosso país e até para outros países. Então, a gente vai observar aí na imagem, né, que os nossos rios voadores, eles são massas de ar carregadas de vapor de água, e esse vapor de água que vai se originar lá dos oceanos, do Oceano Atlântico, né, na verdade, ele vai se dissipar para diferentes regiões do Brasil, carregando essa umidade, né, e a qual, em condições adequadas, vai resultar na ocorrência das chuvas, certo?
Então, eu trouxe aí o esqueminha para você visualizar, né? Você observa aí na imagem que nós temos aqui, olha, uma representação de como ocorrem esses rios voadores, ok? Então, você observa aqui no tópico 1, olha, que a gente tem ali que é a faixa equatorial, né? Justamente onde está localizada ali a região norte, onde tem a floresta amazônica, né? A nossa região, ela vai receber uma massa de ar vinda aí do Oceano Atlântico. E vai ocorrer uma intensa evaporação, porque essa corrente aí já está bem quente, né? E aí é lá que o vento vai se carregar também de umidade, certo? Já ali no tópico 2, como você observa aqui mais acima, existe ali uma intensa evapotranspiração. Gente, olha essa palavrinha aí, evapotranspiração. Então, é evaporação, né, dessa água, de toda essa água dos rios, do oceano, né? E também a transpiração das plantas. Então, essa evapotranspiração joga a umidade para a atmosfera, que vai condensar na forma de nuvem, certo? E essa condensação sobre a Amazônia, ela produz ali a sucção dos ventos alísios. O que é aqueles ventos alísios, né? É aqueles ventos que a gente viu que veio das regiões dos trópicos, certo? Então, a nossa floresta ela vai funcionar como uma bomba para trazer toda essa umidade para esse ambiente. Então, bombeando esses ventos para o interior do continente, né, para mover os rios voadores. Então, ela traz toda essa umidade para cá, para dentro do continente. E aí, avançando, a gente tem lá em cima, lá no tópico 3, né, a gente tem aí que essa umidade, ela avança em um sentido oeste até atingir as cordilheiras dos Andes, tá? E durante essa trajetória, o vapor de água sofre uma recirculação ao passar sobre a floresta. Então, essas nuvens carregadas de umidade, elas vão em direção ali à Cordilheira dos Andes, localizada no Peru, e elas vão dar de encontro com essas cordilheiras. E aí vai ocorrer, né, esse retorno dessas nuvens, certo? Elas vão fazer ali uma verdadeira curva e vão voltar para a região amazônica para derramar ali toda aquela umidade, né? Na verdade, essa precipitação já ocorreu ali durante a passagem dessas nuvens na Cordilheira dos Andes, que é também a nascente do nosso rio Amazonas, né? Onde vai ocorrer ali o início, né? A cabeceira, como a gente pode dizer assim, do nosso rio, né? Bom, e aí prosseguindo, olha só, quando essa umidade ela encontra essa Cordilheira dos Andes, parte dela vai se precipitar novamente, formando as cabeceiras dos rios, como a gente citou aí, né? E aí essa umidade, pessoal, ela vai atingir ainda, em parte, né, a região andina, e ao retornar para o Brasil por meio dos rios voadores e pode precipitar em outras regiões. Então, consequentemente, ela vai também derramar essas chuvas nas áreas ali da região sul, no sudeste, centro-oeste do nosso país, tá? E por fim, né, na fase final de todo esse ciclo desses rios voadores, ele ainda vai alimentar os reservatórios de água do sudeste, da região sul e se dispersar pelos países fronteiriços, como por exemplo, Paraguai e a Argentina. Então, nessa região sudeste, onde a gente tem ali atividades agropecuárias, né, essa chuva vai ser muito importante para toda essa atividade, certo? Então, quando a gente fala aí de rios voadores, não é que você vai ver esse rio, né, sobrevoando a nossa cidade. Não, porque ele vai na forma de vapor, né, vai condensado aí nas nuvens, certo? E a gente vai ver o quanto ele é importante, né? Porque ele está atrelado aí à nossa floresta amazônica. Então, a gente percebe a importância dessa floresta para todo esse ciclo, né? Então, a floresta amazônica, ela tem aí um papel fundamental na formação e na manutenção dos rios voadores, né? Nesse sentido, ela não garante apenas a ocorrência de chuvas na nossa região, como também outras regiões do país, né? Aí por todo o Brasil, certo? E essa vegetação da floresta amazônica, ela vai exercer ali um papel bastante importante, né? Ele vai ser fundamental no ciclo hidrológico. Então, esse ciclo aí da água, né? De como ela vai se comportar para que esse ciclo se renove sempre. Isso porque grande parte dessa água das chuvas, ela vai infiltrar nos solos e depois ela vai ser também devolvida aí à atmosfera, né? Graças a essa atuação das plantas. Então, lembra que a gente falou aí sobre a evapotranspiração, né? Essas
essa vegetação vai lançar muita umidade para a atmosfera e ela vai ser devolvida na forma de chuvas, e essa chuva vai infiltrar no solo e vai abastecer aí, né, esses rios subterrâneos, essa água subterrânea. Então esse solo ele vai absorver do meio, né, e vai injetar na atmosfera sob a forma de vapor de água, ou seja, é um ciclo constante, né? Essa chuva, pessoal, que vai vir decorrente desses rios voadores, ela vai recarregar de água, como a gente citou aí, as águas superficiais e também as águas que são subterrâneas. E além disso, ela vai favorecer as plantações de alimento, do pasto, vai recarregar ali os reservatórios de água, tanto para o uso das pessoas, né, para o uso humano, como também para o uso ali na agropecuária. E além disso, olha, ela vai servir também para a geração de energia elétrica, né, nas usinas hidrelétricas. Nós sabemos que o nosso país ele tem várias usinas espalhadas aí pelo país, e essa chuva que vem justamente da Amazônia, né, através desses rios voadores, vai abastecer essas hidrelétricas, né? Então, serão muitas vantagens, né? Então, é importante a gente sempre lembrar que a nossa floresta ela vai ser indispensável, né, para todo esse ciclo, certo? Então a nossa floresta ela tem um papel aí primordial. Uma grande árvore, gente, uma árvore de grande porte, ela pode lançar para a atmosfera aí mais de 3.000 litros de água, né? Mais de 3.000 litros aí dessa água que vai servir para todo esse ciclo, tá? Então, falando da nossa floresta, né, vamos observar aí um detalhe de como ela é importante, né? A nossa floresta, pessoal, ela vai ser importante na formação das chuvas, como a gente já mencionou, né? Mas, infelizmente, a gente tem enfrentado aí algumas dificuldades. Por quê? Como foi falado aí no início, né? A gente também tem até algumas perdas, tem alguns problemas ambientais, porque a floresta ela vem sendo devastada pelo ser humano, né? Então, as atividades humanas, como desmatamento, como as queimadas, como a mineração, as atividades madeireiras, tudo isso tem trazido alguns prejuízos, né, para a nossa floresta. E, consequentemente, se ocorrem esses prejuízos, mais na frente, né, a gente pode ter uma perda desses rios voadores. E, na verdade, todo esse ciclo ele já tem sido reduzido, que é o que a gente observa o quê? Essas chuvas elas estão cada vez mais escassas em algumas regiões onde antes elas eram abundantes, e elas vão se concentrar em regiões onde elas não eram abundantes anteriormente. Isso vai causar o quê? Vai causar enchentes, vai causar aí prejuízos, né, para a vida das pessoas. A gente vai observar ali locais onde tem a maior ocorrência de enchentes, de cheias, né, dos igarapés transbordando, e outras regiões a gente vai observar que existe uma verdadeira seca, uma estiagem, porque quando a floresta ela vai estar sendo, né, devastada, as árvores, né, são queimadas, são derrubadas, tudo isso contribui para que esse ciclo que a gente observou ele não aconteça. Então vai faltar umidade, porque essas plantas não vão estar mais, né, jogando umidade para a atmosfera, consequentemente vai faltar ali chuvas, e essas chuvas que abastecem os rios, né, que abastecem os igarapés, vai trazer um prejuízo, né? Essa falta aí de água, de umidade vai trazer prejuízos. E quem sofre com isso não é só a floresta, não são só os animais, a vegetação, né? Nós também, enquanto seres humanos, sofremos bastante. A gente consegue aí perceber e enfrentar esses problemas aí, tem sido cada vez mais difícil, né? Então, fica o alerta aí para você, para observar, né? Nós falamos de clima, falamos de tempo, percebemos que esse clima ele tem mudado, né, ao longo dos anos, ao decorrer dos anos. Esse tempo também a gente consegue observar no nosso dia a dia, né? E isso é um alerta para que a gente possa cada vez mais nos preocupar com a preservação da nossa floresta, certo? Eu espero que você tenha entendido, compreendido todos os conceitos, e a gente vai concluindo a nossa aula por aqui.